queridos irmãos e irmãs aqui presentes, demais que nos acompanham pela transmissão da Santa Missa pela internet. Hoje nós ouvimos o Evangelho, mais uma vez, que conta uma parábola do reino de Deus, ou do reino dos céus. Nosso Senhor conta diversas parábolas ao longo de sua vida terrena para nos fazer compreender o que é o céu, como será a vida no céu. E hoje ele nos fala que o céu será como a festa, o reino de Deus é como a festa de casamento do filho do rei, em que muitos foram convidados, mas rejeitaram o convite. É curiosa essa história, como Jesus conta, porque é um pouco intrigante. Como que alguém faz uma festa de casamento e ninguém aceita o convite? Ou melhor, os primeiros convidados não aceitam o convite. No segundo momento, é estranho o Senhor convidar qualquer pessoa na rua. É a segunda estranheza. Porque, naturalmente, todos nós aqui, se fizéssemos uma festa e os convidados não aceitassem o convite, nós iríamos falar, então vamos embora para casa, guarda tudo, acaba com a festa, porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que festejar. Mas ele não, mandou que convidasse qualquer pessoa que encontrasse pela rua. E, em um terceiro momento, estranho também, uma pessoa que estava mal vestida para a festa de casamento é expulsa da festa. Não deveria estar vestida daquele jeito. Bom, o que Nosso Senhor quer nos falar? Portanto, a gente entenda que isso aqui é uma história, uma parábola, que tem um ensinamento. Aqui Jesus não quer contar um episódio, um acontecimento, todos nós sabemos disso. E por isso, como ele quer contar de uma maneira que nos ensine, ele pode, assim, digamos, criar uma realidade aqui, inventar aqui uma ocasião, para nos dizer o que de fato vai acontecer conosco no céu. O céu aqui é apresentado como um banquete. Um banquete para o qual muitos foram convidados, e esse banquete, todos os primeiros convidados rejeitaram. Se nós lembramos da semana passada do Evangelho, ele vai nos lembrar do Evangelho da semana passada, ele nos ajudará a compreender o Evangelho de hoje. Na semana passada, o Evangelho era aquela parábola dos vinhateiros. O dono da vinha limpou o terreno, limpou o terreno, adubou, cercou o terreno, plantou, regou, criou lagar, criou celeiro e arrendou a vinhateiros. Ou seja, o dono da vinha fez tudo. Só sobrou agora o cuidado para os vinhateiros. Você imagina para você um patrão que tem um trabalho em que ele faz tudo. Você só precisa agora fazer ali, manter uma coisinha e outra. Muito simples, muito fácil. Hoje, a parábola é de um banquete. Um banquete que a gente não era nem os convidados da festa. Mas já foi feito tudo. Já foi abatido os animais cevados, o banquete já foi todo preparado, a mesa foi posta, todo o alimento foi servido, e agora a gente precisa fazer o quê? Participar do banquete. Pois é. Partindo disso aqui, eu quero hoje com vocês refletir sobre o banquete do céu. Hoje eu quero refletir com vocês sobre o banquete da terra. Ou seja, hoje eu quero refletir com vocês sobre o que significa o alimento, e esse alimento que nós temos em nossa vida, ele serve para nos falar do reino dos céus. Existe uma relação da alimentação normal da nossa vida com o reino dos céus. Então, quando a gente quando a gente abre a Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo, no livro do Gênesis, nós encontramos ali o relato da criação. E tudo que Deus faz, sempre diz lá o autor sagrado, é bom. E Deus viu que era bom. E tudo aquilo que Deus fez de bom, das criaturas todas, ele colocou para ser governado e servir a criatura que ele fez por último.
a sua obra-prima, o ser humano. Então, o alimento foi pensado e criado por Deus para nos servir. E é muito bom comer. É saboroso, é prazeroso. Comer é bom, é agradável. E quanto melhor o alimento, mais saboroso for o alimento, mais desejaremos comer. Isso é a realidade de todos nós. Não estou aqui estimulando a gula, não pense isso, mas qual é o desejo nosso quando nós estamos diante de um prato muito apetitoso, muito saboroso? Comer o quanto for possível. Esse é o desejo. Por exemplo, o que é para fazer? O desejo é esse. Comer do quanto for possível. Querer ali tudo. Já que estamos falando de um contexto de festa de casamento, eu até aponto que quando nós estamos em alguma festa de casamento, em um aniversário, a gente costuma ser servido por alimentos especiais, por comidas assim, digamos, diferentes. Nossa, eu nunca vi essa coisa aqui, nunca vi desse alimento, gosto muito disso. Só que quanto mais saboroso é aquele alimento, menos tem. Menos é servido. Porque ele é tão especial, ele é tão nobre, ele chega a ser até caro, valoroso, e a gente deseja o que? Desejaria mais. Mesmo, a gente gostaria de comer até mais daquele ali. Assim são os alimentos. Os alimentos são criados por Deus para nos dar prazer de comer. Deus pensou no alimento para que você, ao comer, pudesse sentir esse prazer que dá mesmo de comer, de se alimentar. Como é bom, como é prazeroso, como é agradável. E por que Deus fez o alimento dessa forma? Atenção, e aqui é o início da chave de leitura do Evangelho de hoje. Esse alimento ele foi feito para cada um de nós para nos preparar para o céu. Como assim, padre? Então eu tenho que comer bastante, ficar bem gordinho aqui, poder ir para o céu? Não é esse sentido, não. Porque quando você come, depois de algum tempo, aquele alimento não tem mais muita função no seu organismo. E você vai precisar o quê? Comer de novo para saciar a sua fome. Você come, sacia a fome. Daqui a pouco terá fome de novo e vai precisar se alimentar novamente. Daí que o alimento deve ser visto como um sacramental. O que é um sacramental? Não é um sacramento, é um sacramental. O sacramental é um elemento da natureza ou um elemento manufaturado, ou seja, preparado pela mão, né? Alguma coisa que o ser humano adaptou, que aquele elemento nos remete ao céu, uma realidade de santidade, uma realidade religiosa. Por exemplo, o crucifixo, as imagens, a água benta, são sacramentais. São elementos, são instrumentos que nos remetem a uma realidade sagrada. Também o alimento é um sacramental. Por quê? Porque quando você alimenta o teu corpo, a gente sabe que a fome dá impaciência, a fome dá irritabilidade, a gente às vezes briga porque está com fome, fica alterado porque está com fome. Quando se alimenta, o que acontece? Sacia, satisfaz, acalma aquele desejo existente no seu interior. E ali favorece a você poder voltar às suas atividades. Mas quando você come, você tem que fazer todo o possível para se recordar o sentido próprio do alimento que Deus criou para você. Qual é o sentido? Te preparar para o céu. Porque quando você se alimenta, você precisa remeter o seu coração, o seu pensamento, ao alimento não do teu estômago, não do teu corpo, mas o alimento da sua alma. O alimento que te dá vida. Você precisa buscar ali o quê? Dizer, bom, esse alimento sustentou o meu corpo, mas muito mais eu desejo o alimento que vai saciar a minha vida. E no céu,
eu terei a oferta de um banquete muito mais prazeroso do que o banquete da terra. Eu vou te dizer o seguinte, se na terra o alimento te causa um prazer, um sabor maravilhoso, e quando a gente descobre um alimento novo é maravilhoso, né? Quando a gente descobre um tempero novo é maravilhoso, a gente pode dizer o seguinte, no céu eu vou descobrir um alimento e um sabor que jamais experimentei, como diz São João no seu Evangelho, que no céu está preparado para os santos, algo que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais escutaram. Eu vou acrescentar mais uma coisa, que boca nenhuma jamais degustou. Por quê? Porque no céu existe uma realidade muito superior à realidade da terra. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui e ter essa firmeza. O alimento que eu e você buscamos e saciamos o nosso corpo na terra, tudo bem? Para saciar o corpo, devemos buscar, ele serve para nos recordar que, mais do que o estômago, precisamos saciar e satisfazer, alimentar a nossa alma. A nossa alma, especialmente no céu, especialmente junto de Deus. Acontece que nós somos movidos também por uma direção do pecado original que desvirtuou a nossa postura perante as coisas sagradas. O pecado original, ele desvirtuou o sentido que era das coisas santas. E o se alimentar, que é um ato sagrado, passou ali a ser uma tentação e um meio para que nossa alma se perdesse e se tornasse uma idolatria. Veja só, na tentação de Jesus lá no deserto, uma das tentações que Jesus sofre é o qual? A do alimento, a do estômago. Jesus passou 40 dias fazendo jejum, e depois o que o demônio fez? Serviu para ele um prato cheio de guloseimas. E Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava morto de fome, ele está roxo, 40 dias sem comer. E ali resistiu à tentação do demônio perante o alimento. E logo em seguida os anjos serviram a ele. Eu imagino que os anjos serviram a Jesus com alimentos muito mais saborosos que aqueles que o demônio antes ofereceria. Mas, de repente, eu ou você, na tentação do demônio, não sei se teríamos força para resistir àquele alimento que o demônio oferecesse ali naquele contexto. Enfim, o demônio ele desvirtuou ele porque ele quer fazer com que nós, criaturas, ao invés de adorar ao Criador, adoremos a outra criatura. Adoremos a ele e adoremos as criaturas desse mundo. Aí que entra o pecado da gula. O pecado da gula é justamente a idolatria do alimento. É quando eu coloco no alimento um endeusamento. Eu vejo aquele prato de comida e digo, eu vou comer até não aguentar mais. Eu quero esse alimento por inteiro. E se eu pudesse, comeria ainda mais. É que não cabe mais dentro do meu estômago, não cabe mais dentro da minha boca. Isso é pecado da gula. A gula é justamente quando eu desvirtuo o sentido próprio do se alimentar. E como eu acabei de falar, a alimentação, o alimentar-se, é um ato sagrado, porque é um sacramental. Nós, quando sentamos à mesa para fazer uma refeição, precisamos compreender que aquele ato é sagrado. Aquele ato ali à mesa é uma celebração, é um rito. Nós temos ali alguns costumes na mesa, né, talvez de lavar as mãos, onde sentamos, como que vamos servir o alimento, são costumes que nós colocamos, mas cada um tem ali uma variação, né, cada um tem um costume na família, mas temos alguns que são padrões. Entretanto, uma coisa que a gente tem que saber aqui, independente dos costumes, a refeição é uma celebração, é algo sagrado. Inclusive, nós devemos fazer a nossa oração antes das refeições e ao término das refeições no seu sentido próprio.
Eu vou te mostrar qual é a oração correta e qual é a oração indevida. Porque é muito comum a gente, quando está à mesa, alguém puxa a oração, a gente ouvir a oração como desse modo que eu vou fazer agora. Senhor, obrigado por esse alimento e que nunca falte na nossa mesa. Essa oração ela é indevida. É errada? Não, não é errada. É até possível, devemos fazer. Mas qual é o sentido, o modo correto de nós rezarmos antes das refeições? É rezarmos da seguinte maneira: Senhor, bendito seja por esse alimento, fruto da vossa providência, que foi Deus que proveu esse alimento nessa mesa. E que eu agora, ao saciar o meu corpo, meu estômago, agora o meu corpo, meu organismo, eu desejo muito mais saciar a minha alma no céu, ou saciar a minha alma da vida eterna. Essa deve ser a nossa oração. A oração da refeição deve ser uma bênção, uma ação de graças pela providência divina, um desejo de que eu não vá ali achando que aquela refeição é tudo da minha vida, eu achar que ali está o sentido da minha vida, não. Eu estou fazendo aqui uma refeição, um alimento, que meu corpo precisa aqui na terra, mas eu desejo é alimentar minha alma. Desejo alimentar-me do céu. Então, que ao saciar o meu corpo, o meu coração deseja o alimento da minha alma. Tem que ser essa postura. E essa a oração que nós devemos fazer. Bom, uma vez que eu consigo educar-me nisso, eu consigo também aqui direcionar muitos propósitos e intenções. Porque, como eu falei aqui, o alimento da terra, ele nos remete ao do céu. Então, de alguma maneira, eu, quando me alimento na terra desse pão, dessa comida terrena, eu me preparo para o céu. É uma prefiguração, é uma preparação. Eu estou aqui me formando para algo que eu terei no futuro. O interessante é que, como a gente é mal inclinado nisso, a gente é tentado pelo demônio a fazer daquela alimentação um fim próprio. Ou seja, eu vou comer hoje como se fosse a última refeição da minha vida. É um problema. Bom, o que me ajuda a equilibrar esse desejo meu pela comida, esse desejo meu pelo alimento de maneira indevida? A penitência, algum jejum. Porque olha só, se o pecado, existe o pecado da gula no alimentar-se. Porque quando eu sou muito feroz naquilo ali que é uma criatura divina, algo que é sagrado, eu desvirtuo, isso vira um pecado, o pecado da gula. Como que agora eu posso me educar a alimentar-me, remetendo sempre meu coração ao céu? Buscando sempre o cumprimento de algumas penitências. Veja, na quaresma a gente é sempre chamado a um período de penitência. Eu já falei isso aqui várias vezes, que a penitência não é uma coisa exclusiva da quaresma. Devemos fazer penitência ao longo da nossa vida, especialmente na quaresma, mas não só. Disse também mais de uma vez que nós não podemos fazer da penitência quaresmal uma dieta espiritual. Vou fazer uma dieta que vai servir como penitência para mim. Tudo bem, você precisa fazer uma dieta, faça, e por que não oferecer a dieta como sacrifício? Pode fazer isso. Agora, independente dessa realidade, é importante que a gente faça penitências no campo da comida para direcionar os nossos desejos. Não só na comida, mas ao longo da nossa, de outras coisas também ao longo da vida. O que nos ajuda em penitência do lado da questão da comida? Vamos lá. A igreja já nos orienta, por exemplo, na sexta-feira, a abstinência de carne vermelha. Significa tirar a carne de vaca, de porco, de
de frango e trocar pelo peixe, pelo ovo ou por legumes. Aí, assim, é uma coisa muito simples. Um dia dos 7 dias da semana, você trocar o seu alimento. Botar ali um peixe. Ah, por que isso é muito pequeno? Alguém vai falar, mas para mim não mudou nada, porque eu vou comer do mesmo jeito. Mas veja, a penitência que a igreja nos propõe é assim mesmo. É um pequeno sacrifício, um pequeno impedimento que você cria para justamente você não se tornar ali escravo do alimento. É o alimento que te serve, não você que serve ao alimento. Mas, além dessa penitência, você pode fazer outras. Tem pessoas que, inclusive, na sexta-feira, fazem o jejum, não só a abstinência de carne, fazem o jejum. Não é obrigatório, mas é válido, é importante, ajuda a direcionar os nossos desejos. Um jejum de ficar sem um almoço, ficar sem uma janta. Você pode fazer outras maneiras de penitência de comida. Nem sempre a penitência é tirar comida, às vezes é colocar. De repente, a sua penitência pode ser comer salada, você não come salada. E passar a comer salada. De repente, lá, penitência boa para criança. A criança lá não gosta de comer feijão. A penitência é comer feijão. Não é nem às vezes tirar, às vezes é colocar o que não se gosta. De repente, trocar ou deixar de comer uma coisa específica. Os nutricionistas dizem que é saudável não tomar líquido durante as refeições. Eu não sou exemplo nesse ponto. Mas, de repente, uma penitência que a gente poderia cumprir é essa. Vou comer sem tomar líquido. Uma penitência. Ah, vou morrer por isso? Não, bem pequeno. De repente, tirar uma coisa que você goste muito. Gosto muito de farofa. Não vou comer farofa. São penitências, assim, pontuais. E é legal assim, que a gente não faça penitência assim. Sejam pontuais, vamos supor. Vou fazer isso por um dia. Vou fazer isso por uma semana. Assim, pontual. Mas não é assim, vou fazer penitência para conseguir uma graça. Posso fazer? Posso. Mas aquilo que eu estou falando é no sentido de eu controlar os meus desejos. Controlar as minhas vontades. Especialmente a vontade de comer. Que é aquilo nos faz cair no pecado da gula. Pode vir aqui também, aí sim, as penitências um pouquinho mais exigentes. Por exemplo, não comer nada entre uma refeição e outra. Entre o jantar e o almoço, o almoço e o jantar. Ou até tirar uma refeição, tirar o almoço, tirar o café da manhã, tirar a janta. Penitência. Aí tem gente que fala assim, então eu vou tirar o almoço. Aí naquele dia você não sentiu fome. Você já fez a sua penitência, assim. Não precisa ser muito, nesse ponto que eu estou falando, radical. É a disposição de sacrificar um pouquinho o nosso corpo para educá-lo, para não ter o alimento assim de maneira feroz. Porque o alimento, volto a dizer, é algo sagrado, deve nos servir para nos preparar para o céu. Por fim, eu quero falar com vocês sobre o alimento mais importante da nossa vida, que é a Eucaristia. Se o alimento da terra é uma preparação para o céu, a Eucaristia é uma antecipação do céu. Olha que analogia interessante. O alimento que você come na terra, daqui a pouco você vai almoçar, ali você vai comer um alimento, vai saciar, a barriga pode ser que esteja roncando aí ao ouvir falar de comida. Aquele alimento vai satisfazer o teu estômago. E você, ao satisfazer seu estômago, deve fazer a seguinte oração: Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por saciar a minha alma, obrigado por saciar o meu corpo. Que agora, até eu digo, não tem nenhum problema de falar assim, Senhor, que nunca falta esse alimento, podemos até falar isso. Agora que estou com o meu corpo saciado, que o meu coração e minha alma desejem ser saciados e preenchidos por vós. Desejar a Eucaristia. Desejar se alimentar do pão do céu. Desejar se alimentar desse vinho, desse que é inebriante. A Eucaristia, ela nos permite vivenciar aqui na Terra
aquilo que será vivido por nós no céu. Quando você comunga da hóstia, aquela hóstia, quase nutriente nenhum tem físico para o seu corpo, mas todos os nutrientes necessários possuem para a sua alma. Busque a Eucaristia, deseje a Eucaristia. Mas você fala assim, mas padre, eu comungo da Eucaristia e não sinto assim Jesus dentro de mim de maneira especial. Olha, não é necessário sentir fisicamente Jesus, isso não é necessário, é o alimento da fé. Agora, é importante que a gente se prepare para receber bem a Jesus Cristo, que o nosso coração esteja muito bem preparado para receber a Jesus Cristo. E se a gente não consegue assim receber Jesus, e na nossa mente, no nosso coração, ter consciência do que está recebendo, é porque a gente tem que se preparar melhor para receber a Sagrada Eucaristia. No Evangelho de hoje, ouvimos um homem que foi tirado da festa porque não estava bem vestido para receber a Eucaristia, para receber o banquete. Também assim, nós precisamos estar bem vestidos, tanto, claro, no corpo, quanto também na alma, no coração, para receber a Eucaristia com muita pureza, com muita preparação. E o que nos ajuda a receber bem a Eucaristia? Oração diária, leitura diária da Palavra de Deus, adoração ao Santíssimo Sacramento ao longo da semana, penitência, pequenas penitências como o jejum. Que você possa, ao longo da semana, a cada vez que você comer à mesa, fala assim, Senhor, eu desejo muito receber de novo a Eucaristia. A cada vez que você se alimentar, diga para o seu Senhor, eu quero te receber também na minha alma. Você vai se preparando, você vai criando expectativa para receber o Senhor. Quando você chegar para receber aqui Jesus, diante do altar, que teu coração esteja muito focado naquilo ali que está fazendo ali naquele momento. Para que você possa, naquele momento, tentar fazer com que nada ao seu redor te distraia, mas que só Jesus possa ser pensado e lembrado naquele momento. Bom, meus irmãos, eu penso que se a gente viver isso bem, estaremos nos preparando para o banquete do céu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro. O Senhor nos convidou. A mesa está posta, a refeição está pronta. Que você deseje muito esse alimento. Eu até te estimulo. Passe a semana inteira desejando receber a Eucaristia no domingo. Eu te estimulo mais. Tenha o propósito de vir à missa ao longo da semana, durante esse dia, segunda, terça, quarta, quinta, para receber mais vezes a Eucaristia. Se você está impedido da comunhão por falta de confissão, corra para confessar o quanto antes e voltar à comunhão sagrada. Corra para receber de volta a Eucaristia. E que ao receber a Eucaristia na Santa Missa, você busque ali todas as graças que lhe são oferecidas. Não se esqueça disso. O alimento da terra te prepara ao alimento do céu. O alimento do céu e a Eucaristia te antecipa algo que você viverá na eternidade. Nesse momento que nós vamos fazer agora de pequeno silêncio, reflita um pouquinho. Cada um pensa, como tem sido a tua busca pela Eucaristia, pela receber a Eucaristia, e como tem sido também o modo de se alimentar. Como tem sido o seu relacionamento com os alimentos terrenos? O que você pode fazer para que isso seja mais sagrado na tua vida? Não sou contra os bem servidos alimentos, né? Apetitosos. Isso só nos faz pensar no céu, mas nós não podemos ser escravos disso. Como tem sido a sua busca pela Eucaristia? Como tem sido a tua busca? Como tem sido o seu relacionamento
com o alimento daqui da terra. Nesse instante de silêncio, cada um possa refletir, pensar e, quem sabe, criar um propósito pessoal perante Deus.